Bom dia, irmãos, graça e paz, aqueles que estão aqui conosco no templo, lembrando que o nosso templo permanecerá aberto e temos aí o respaldo legal por parte do governo e estamos aqui, celebrando o nome do Senhor nesta manhã. E você que nos assiste pela internet, você que escolheu não assistir, mas cultuar ao Senhor conosco nesta manhã, seja também muito bem-vindo. Que Deus abençoe a todos nós, que Deus abençoe nossas famílias, que Deus supra todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Ontem nós estivemos ali na Cristolândia, logo pela manhã, levando mantimento para os missionários. Levamos ali a mistura para os missionários, os voluntários que lá trabalham, e foi uma bênção. Tivemos ali um tempo com eles, foi muito gostoso, e quero agradecer a Deus pela iniciativa da nossa igreja em abençoar esta obra tão linda ali realizada na Cristolândia. Lotada ontem. A Cracolândia ontem estava lotada de pessoas. Na hora que eu vim embora, tinha uma área muito policiamento e realmente esse confinamento deles ali, mas para a honra e glória de Deus, nós temos tido pessoas que estão escolhendo pedir ajuda e serem ajudadas através desse trabalho. Vários internos nós já relatamos aqui para os irmãos e vários estão internados, não é? Graças a Deus, e que eles possam recuperar-se, porque de fato Jesus transforma, né? Está aqui na máscara do nosso irmão Jorge Braga e nós cremos nisso e por isso trabalhamos. Este é o sentido da igreja estar presente também, né? A igreja levar o evangelho de Jesus para a transformação de vidas. Vamos iniciar este culto de adoração ao Senhor com uma oração de adoração. E eu quero também dar as boas-vindas também à minha sogra e à minha cunhada, e na verdade não só parentes assim, como é que fala? Sanguíneos, sim, mas também irmãs em Cristo, não é? Nossa irmã Lucília e nossa irmã Tânia Regina, nossas irmãs a partir de São Carlos, estão conosco, atuantes na igreja mesmo a partir de lá, e estão contribuindo com a obra do Senhor aqui nesta igreja, né? Então elas estão aqui, a Tânia está tirando aí uns dias de descanso, e ela veio para cá e está hospedada ali conosco, e eu quero convidar a Tânia para que ela venha até aqui, e ela vai proferir esta oração de adoração ao Senhor nesta manhã. Está chegando também o Eduardo e a Artuélia, sejam muito bem-vindos, Deus abençoe vocês. Pode tirar a máscara, fica à vontade. Vamos ficar em pé, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui reunidos nesta manhã para agradecermos a Deus pelas nossas vidas e por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Te agradecer também, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos na Tua casa, para podermos juntos, Senhor, aprendermos mais da Tua palavra e podermos, ó Deus, louvar o Teu santo nome. Te pedimos que o Senhor esteja com todos os nossos irmãos que estão distribuídos pelo país inteiro, pelo mundo inteiro, que o Senhor possa estar com cada um deles, Senhor, protegendo-os e guardando-os, assim como o Senhor tem feito conosco. Que o Senhor tenha misericórdia, ó Deus, da nossa nação e de todos os povos que estão passando por essa pandemia, Senhor, que veio de certa forma para nos alertar também, para que nós pudéssemos dar mais valor às nossas famílias, à nossa liberdade e às nossas vidas também, Senhor. Que o Senhor possa ter misericórdia de cada um de nós, nos protegendo e nos guardando. Em nome de Jesus, te pedimos que o Senhor possa estar com o professor Alexandre, que vai trazer a instrução desta manhã,
E que o Senhor possa estar com cada um de nós no dia de hoje. Em nome de Jesus que oramos neste momento. Amém. Nós vamos recitar o nosso tema e a nossa divisa. Vamos recitar então juntos o tema? Firmados na fé. Divisa. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, 6 e 7. Nós vamos ter agora um momento musical, nós vamos louvar ao Senhor com o hino 152 do cantor cristão, ainda em pé. Ouve-nos, pastor divino, nós que neste bom lugar, teu rebanho congregado, desejamos te adorar. Cristo amado, vem teu povo abençoar. Cristo amado, vem teu povo abençoar. Ao perdido no pecado, seu perigo faze ver. Chama os pobres enganados, faze-os tua voz ouvir. Aos enfermos, Mestre, digna-te acudir. Aos enfermos, Mestre, digna-te acudir. Traze o pobre desgarrado ao aprisco teu Senhor. Toma o tenro cordeirinho no regaço teu pastor. Dá-lhe os pastos de celeste e doce amor. Dá-lhe os pastos de celeste e doce amor. Ó Jesus, escuta o rogo, nossa humilde petição. Vem encher o teu rebanho de sincera devoção. Cantaremos tua afável proteção. Cantaremos tua afável proteção. Vamos ler a palavra de Deus, Salmo número 9, versículos de 1 a 10. Leiamos. Eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas.
Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Porquanto os meus inimigos retornaram, caíram e pereceram diante da tua face. Pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu te assentaste no tribunal, julgando justamente. Surpreendeste as nações, destruíste os ímpios, apagaste o seu nome para sempre e eternamente. Ó inimigo, acabaram-se para sempre as assolações, e tu arrasaste as cidades, e a sua memória pereceu com elas. Mas o Senhor está assentado perpetuamente, já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, exercerá juízo sobre povos com retidão. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Amém. Glória a Deus. Podem se assentar. Antes de passar a palavra para a irmã Lucimara, fica aqui, amor. Para aqueles que já sabem, né, que ela é o meu amor, né? Então eu chamo ela de amor, não é? Então, eu só quero deixar registrado aqui pela manhã, eu sei que alguns irmãos às vezes estão aqui pela manhã, à noite não, a eleição da igreja para a diretoria, ela será realizada dentro do mês de março. Eu estive numa reunião com o Atlântico e nós estamos com um problema. Na verdade, os cartórios estão demorando para registrar. E se nós não observarmos bem o tempo, mesmo realizando a eleição em maio, poderemos ter problema com o registro em tempo e as contas da igreja podem ser bloqueadas. Pensando em meio à pandemia, porque a liderança tem que pensar sempre na possibilidade do que pode acontecer, para que a igreja não sofra nenhum tipo de dano, eu consultei a Atlântico, que é o nosso escritório de contabilidade, a parte também tributária, a parte jurídica, e eles nos orientaram que a eleição pode sim ocorrer antes, somente a posse pode se dar a partir de junho deste ano. Até aí normal. Por que isso? Primeiro, pela demora, o cartório, para não atrasar, para a gente dar entrada no cartório com tempo suficiente para que tenhamos o registro adequado para a diretoria do próximo biênio, 2021 a 2023. Segundo lugar, o pastor está para viajar a qualquer momento para Portugal. Acreditamos que dentro do mês de abril, as portas se abrirão para Portugal, onde eu e Lucimara estaremos ali, visitando a nossa filha e conhecendo também a nossa netinha. Então, na verdade, eu pedi toda a orientação para estarmos dentro das regras e, como é que chama? O edital de convocação será fixado aqui no mural para a eleição, que ocorrerá num prazo máximo de 15 dias após o edital da convocação. Então, nós faremos a eleição, pela graça de Deus, dentro deste mês de março, provavelmente no último domingo de março, tá? No último domingo de março teremos então a eleição, isso será registrado em ata, tudo conforme tem que ser, o cartório exige,
registrado, dá entrada em abril, fica tranquilo, e em junho damos posse à diretoria para o biênio 2021-23. Então, na verdade, o pastor está informando a igreja, porque eu tenho cuidado para não quebrarmos nenhum tipo de regra daquilo que a lei determina. A lei determina que pode ser feito assim, não há problema. Falou, pastor, o irmão pode fazer a eleição dentro desse mês tranquilamente. Fica até melhor por conta da pandemia, que está tudo mais lento, né, Artuélia? Você que é advogada sabe disso, né? Está tudo mais lento as coisas. Tá bom, irmãos? Então, fiquem atentos para a eleição da nova diretoria para o biênio 2021-2023, que provavelmente ocorrerá no último domingo deste mês de março. Que Deus abençoe os irmãos. Passo aqui a palavra para a nossa irmã Lucimara. Graça e paz, irmãos. Aproveito, então, já que é momento de avisos, para deixar um aviso aqui também. Os irmãos sabem que dentro da igreja nós temos alguns grupos de WhatsApp. Grupo da MCM, das Mulheres Cristãs em Missão, Comunhão entre Irmãos, que muitos irmãos fazem parte desse grupo também. E temos o Jornal IBNA. Eu sou administradora desse grupo, né? E somente eu posto, para não ficar sobrecarregado de comentários, de coisas, então são só as notícias. Provavelmente colocaremos também essa convocação, pastor, pelo jornal, que todos os irmãos também têm acesso, né? Então, assim que o texto estiver confeccionado, a gente posta no jornal esse acesso, essa comunicação. Pois não? Sim, essa semana, então, nós vamos postar no jornal. E por falar também em comunicação, irmãos, isso é muito importante. Motivos de oração. Nós não estamos ainda imprimindo os boletins, a gente imprime apenas um que fica aqui, um que fica ali no piano, para a gente ir seguindo. E aqui no nosso boletim, depois os irmãos vão ter acesso a tudo isso, os motivos de oração que a gente geralmente colocava os nomes aqui, por conta de estarmos fazendo o culto online, de quinta-feira, o culto de oração, os pedidos de oração, irmãos, e os agradecimentos também têm que ser enviados para a irmã Lucimara, para mim, no meu WhatsApp, está o número aqui, depois eu vou colocar também à disposição dos irmãos em outros lugares da igreja, para que os irmãos mandem para mim. Irmã Lucimara, eu tenho um pedido de oração. Pá, manda para mim. Irmã, eu gostaria que agradecesse que eu alcancei uma graça do Senhor, foi isso. Pá, a gente coloca lá. Porque no culto de quinta-feira, está acontecendo o culto, e aí a pessoa fala, mas eu já consegui, mas não me avisou, eu não tenho bola de cristal, né, irmãos? Então, vocês mandem avisado, na quinta-feira, no máximo, quinta-feira, 17 horas, ainda dá tempo de eu criar ali um slide para a gente colocar no culto de quinta-feira, ok? Então, já dados esses recados, vamos às datas comemorativas do dia, né, da semana. Então, nós temos nessa semana, para quem não sabe, esse domingo é o domingo do dia da esposa do pastor. Por quê? Porque está bem perto do Dia Internacional da Mulher. Nem coloquei isso, mas hoje é o dia do paleontólogo. Aquela pessoa que vai se aprimorar em buscar nos fósseis instruções e orientações de fatos históricos que você vai avaliar ali nos fósseis. E graças ao serviço dos paleontólogos, alguns livros bíblicos foram encontrados há muitos anos atrás, e por isso nós temos todos os livros da Bíblia, porque eles eram livros em rolos e foram encontrados em achados arqueológicos, né? Graças ao trabalho de paleontólogos, graças a Deus por essas vidas. Dia 8, Dia Internacional da Mulher. O que a Bíblia diz sobre o Dia Internacional da Mulher? Bom, Deus criou a mulher, a gente vê lá em Gênesis, mas nós temos um texto lindo que está em Provérbios 31, é lindo esse texto, que diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. E o que nós queremos é que cada mulher cristã, não só dessa igreja, mas do mundo todo, possa ser essa mulher virtuosa, que é descrita aqui no livro de Provérbios, no último capítulo, a partir do verso 10, fala da mulher virtuosa. E diz que a mulher virtuosa será louvada. Nós não queremos elogios, né, simples assim.
E não é uma data comercial. Aqui no mundo, nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher, porque há muitos e muitos anos, um grupo de mulheres foram vítimas, né, de um massacre numa fábrica. Então, essa data ficou marcada como Dia Internacional da Mulher. Tenho certeza que o coração de Deus gostaria que a data fosse por outros motivos, por terem muitas mulheres virtuosas, não é verdade? Então, nós que somos mulheres cristãs, vamos buscar ter esse perfil que é descrito aqui em Provérbios 31. No dia 10 de março, temos o dia do telefone, quando Graham Bell conseguiu fazer a primeira chamada telefônica por via elétrica naquela época, e o telefone era tão precário, né, irmãos? E por ser um meio de comunicação tão atual hoje, né? Os telefones tão diferentes, smartphones e tarará. Mas o que nos faz lembrar do telefone é a chamada. Em vários países você não fala, eu vou fazer uma ligação, você fala, eu vou fazer uma chamada. E a única pessoa que está sempre pronto a nos ouvir, qualquer chamada, é o nosso querido Deus. E aqui eu separei para nós lermos Isaías 42:5. O que diz nesse texto de Isaías? É lindo. Jesus, aqui, claro, estava um pouquinho para frente. Isaías 42:6. Diz assim a palavra de Deus. Eu, o Senhor, te chamei em justiça. Tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Está falando do servo do Senhor, está falando de Jesus. Isaías 42 fala do servo do Senhor. É este que nos chama. Não só a gente o chama, mas ele nos chama. O Senhor está sempre a nos chamar. Que a gente não deixe a linha estar ocupada para o Senhor Deus, né? Que nós estejamos sempre atentos para ouvir a voz do Senhor. Dia 11 de março, irmãos, é o Dia Mundial do Rim. Esses dois órgãos preciosos que nós temos no nosso corpo, ele tem a função de filtrar a nossa urina, né? Filtra o sangue, produz a urina, que é expelida do nosso corpo. Mas, aqui nessa Bíblia, tem uma descrição no dicionário bíblico de que o rim era um órgão, naquela época, diz assim, órgão do corpo que produz a urina, claro. Era considerado naquela época como a sede dos sentimentos, das emoções, dos desejos e da consciência. Diz aqui, olha só, é um órgão realmente muito importante. E nós devemos, hoje, em especial no dia 10 de março, quando for o dia do rim, lembrarmos de orar pelas pessoas que precisam de um transplante. E entre eles está o pastor Wagner Vailate, da Igreja Batista Boas Novas, que está aguardando por um rim. Ele já tem um doador, mas o doador adoeceu e por ter adoecido ele não pode doar por uns meses. E por conta disso, o pastor Vailate está fazendo hemodiálise. E vai fazer isso por alguns meses. Então, vamos orar por ele, tá? Pela necessidade desse pastor que é tão importante e tem trabalhado com tanto afinco pela obra missionária do mundo. Dia 12 de março é o dia do bibliotecário. Então, deixo aqui um beijo especial para você, Luciana Cortes, que é bibliotecária. Ela é professora dessa disciplina na USP de Ribeirão Preto. Ela está trabalhando via online, né, as aulas gravadas, mas uma pessoa muito capaz, filha da nossa irmã Luciana Mendes, Elizabeth Brito Mendes, isso mesmo. E ela tem feito um trabalho maravilhoso. O que faz o bibliotecário? Separa os livros, organiza, cataloga, preserva o estado físico do livro. Isso é maravilhoso, porque tem livros muito antigos que a gente pode ter acesso somente porque foi cuidado e zelado por um bibliotecário. E em Eclesiastes, o livro de Eclesiastes, tem uma palavra sobre livros, e eu quero trazer para nós. Eclesiastes 12:12 diz assim: demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros. Só essa primeira parte. Quer dizer, cada um de nós pode registrar num livro o que é importante. Não há limites. E João disse que se tivessem escrito em livros
tudo aquilo que Jesus fez nesse mundo, não haveria espaço para conter todos os livros que seriam escritos. Foi escrito o que era necessário para a gente conhecer. Mas Jesus fez tanta coisa que, se fosse escrever, não caberiam. Olha só que coisa linda que fala a respeito dos livros. Pode seguir. Isso. E agora, no fato missionário, irmãos, eu estava assim, comentando com o pastor Isidro, nosso querido pastor Antônio Jorge, que é adotado pela nossa igreja, nós contribuímos com essa obra, já mandou recado de que conseguiu montar, na sede da PEC Pernambuco, um grupo de estudos preparando professores que vão trabalhar na rede pública, nas escolas e tal, e já tem na turma 8 inscritos. Já começaram as aulas, mas já tem 2 pessoas para entrarem na semana que vem. Olha que trabalho que começou agora, irmãos, e já está a todo vapor. É maravilhoso. Nós temos, pode passar, Edu? Isso. Já está chegando a data, vamos orar para que o Senhor permita que eles consigam chegar lá no Ceará, esse casal de missionários. Nós estamos já com a oferta separada para esse casal que vai fazer essa obra em Acopiara e Mombaça, interior sertão mesmo do Ceará. E sim, pastor Nelson Filho e a Ivone, a sua esposa querida, eles estarão indo com alguns irmãos, uma caravana pequena, mas apesar de ser compacta, muito fervorosa, estão preparadíssimos para fazer esse trabalho por lá. Então, que essa fase vermelha não impeça que eles cheguem até lá. Amém, irmãos? Vamos orar por isso. E aí, vamos dar sequência à nossa campanha de missões. O tema maravilhoso, Viva o Poder de Transformar, é a campanha de 2021 da Junta de Missões Mundiais. E nós temos aí a divisa em 2 Timóteo 1,7, que diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém. E a obra tem o foco na Ásia. Por quê? Olha a capa da revista da Junta de Missões esse ano, que linda. Uma camponesa ali com uma ferramenta na mão, a gente não sabe o que é, vai para frente. Isso, a Ásia, por que o foco está sendo na Ásia esse ano? Porque é o maior e mais populoso continente da Terra. Possui cerca de 48 milhões de quilômetros quadrados, ocupando aí 8,6% da superfície planetária. Na Ásia encontra-se mais de 60% da população mundial. E vamos falar que lá na Ásia, aquela parte vermelhinha do mapa, é onde tem mais politeísmo, pessoas com outras religiões, com outras crenças, e nós estamos fazendo um trabalho. A perseguição ali não é só severa, irmãos, é extrema, extrema. Missionários correm perigo de vida fazendo o trabalho ali. Mas nós que estamos aqui no continente verdinho, olha lá, ficou a setinha apontando para o continente da Ásia. Daqui de São Paulo até a pontinha do continente, né? Ali, nós teremos uma distância a percorrer. Pode ir, Dudu? Cerca de 16.474 quilômetros nos separam da Ásia, ou seja, 10.332 milhas. Pode ir. E disse Jesus que se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Mateus 5,38. Como será a campanha aqui na nossa igreja? Nossa campanha será muito simples. Vocês estão vendo esse cartãozinho aí, que tem um planeta ali e tem 2 pegadas de pezinhos. Quer participar? O irmão Eliseu está com as impressões já, e a partir da noite nós já vamos colocar nos bancos. Quer participar? Deixe suas pegadas pelo mundo. Como? Nós colocaremos o seu nome, você vai colocar o seu nome no verso desse cartãozinho, com o valor da sua oferta. Eu posso hoje dar R$5. Ótimo. Coloca o seu nome, coloca a notinha de R$5, põe no envelopinho e na hora dos dízimos e ofertas, joga ali no gasofilácio. Não precisa pôr seu nome no envelope, porque esse envelope vai ficar vai e vem, tá? A gente não vai gastar com os envelopes. O seu nome está dentro. Para quê? Para que o nosso tesoureiro compute ali o seu nome, o valor da oferta, para a gente saber o que é. Cada 50 cartõezinhos como esse, nós vamos então ter caminhado 250 milhas. Logo chegaremos até a Ásia, vivendo o poder de transformar. Então, para acompanharmos as milhas que já percorremos rumo à Ásia, vamos eliminar a cada 250 milhas uma tirinha que cobre aquela imagem da capa da revista. Vamos caminhar pela fé? Estão vendo que a capa da revista está toda coberta de verde e amarelo?
Quando nós alcançarmos 250 milhas, nós vamos apagando um daqueles lá, ou verde ou amarelo, até que apareça a capa todinha. Teremos alcançado nosso alvo para missões mundiais. Amém, irmãos? Então, enquanto nós vamos agora ouvir o hino oficial da campanha, nós vamos aprender esse hino maravilhoso, nós vamos entregar nossos dízimos e ofertas. Ok, irmãos? Vamos pela fé nos movimentar. Pode colocar. Bem alto, tá, irmão? Isso. Pensem na letra dessa música, que coisa linda. Enquanto nós vemos as imagens da Ásia. Por tua graça e pelo poder do Espírito, Deus nos chamou não por obras, mas pelo seu poder. Queremos testemunhar, despertar esse dom de Deus. Do testemunho do nosso Senhor, não me envergonharei. Lágrimas de aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva! Jesus é poder, vida para todo que crê. Ao cativo, liberdade e ao mundo transformação. Viva! Jesus é poder, vida para todo que crê. Para o ferido, a cura do aflito, a esperança é para todos. Jesus é poder. Lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva! Jesus é poder, vida para todo que crê. Ao cativo, liberdade e ao mundo transformação. Viva! Jesus é poder, vida para todo que crê. Para o ferido, a cura do aflito, a esperança é para todos. Jesus é poder. Jesus é poder. Jesus é poder. Estamos a aprender esse hino, irmãos, mas vejam que letra preciosa. Eu me arrisco por aqui, porque eu anotei aqui a letra, mas vamos aprender. Para a honra e glória do Senhor, vamos cantá-lo durante esse mês de março, que é o mês de missões mundiais. Depois vamos, claro, trocar por outros cânticos e hinos que movem o nosso coração por missões, mas que bela poesia que nós vamos cantar nesse mês. Para o aflito é a cura, para o ferido a cura do aflito, a esperança é para todos. Amém? Vamos agradecer ao Senhor os dízimos e as ofertas que foram levantadas nesta manhã. Pastor? Antes de consagrarmos os dízimos e ofertas, eu quero aproveitar este momento de consagração dos dízimos e ofertas para agradecer a Deus pela vida da minha esposa de pastor. Hoje
é comemorado o dia da esposa do pastor. Para mim, o dia da minha esposa é todo dia. Mas não podemos deixar de passar esta data, não é? No primeiro domingo. E eu agradeço muito, muito a Deus pela vida de Lucimara. O meu amor, não é? A mulher que Deus elegeu, a eleita do Senhor para a minha vida. E eu quero, neste momento, ler em Provérbios 31 algo para você, Lucimara. No verso 10, uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. No verso 29, esse é para você. Muitas mulheres são exemplares e glória a Deus por isso. Mas você, Lucimara, a todas supera. Eu quero agradecer a Deus porque eu estou casado com Lucimara há 34 anos e pela graça de Deus, próximo mês de maio completaremos, pela vontade do Senhor e por sua infinita bondade, 35 anos juntos. Características de Lucimara, esposa de pastor. Uma mulher consagrada, uma mulher resiliente. E algo que eu amo na minha esposa entre tudo, mas uma mulher determinada. E há algo que para mim é um bálsamo que vem do trono do Senhor para a minha vida. Eu vejo uma das principais características como mulher de pastor dentro da igreja. Lucimara, ela não se preocupa em estar projetada para isso ou para aquilo. Mas eu vejo nela o principal objetivo dela de cuidar do pastor da igreja. E é o que ela tem feito por minha vida. Eu agradeço a você, amor, por você existir e por você ser a minha esposa, a esposa do pastor Isidro, né? A minha adjutora. Eu digo que o maior bem que eu tenho depois da minha salvação é a minha esposa. Então eu quero agradecer nesse momento a Deus pela vida de minha esposa e também pelos dízimos e ofertas. Vamos ficar em pé e também estarei orando pelo nosso professor também. Eu vou quebrar o protocolo como sempre. Gostaram? De noite tem mais. Você que me ouve de noite vai me ouvir de novo, tá? Então vamos orar, queridos. Vem aqui, amor. Muito obrigado, ó Pai, por esta campanha maravilhosa que estamos a iniciar em nossa igreja. Que o Senhor seja honrado e glorificado através desta campanha. Amém. Uma campanha pensada com carinho, uma campanha com certeza trazida ideias para a Lucimara através do Teu Espírito Santo. Teu Espírito Santo, ele é lindo, ele é maravilhoso, ele ama interagir conosco. Queremos agradecer pelos dízimos e ofertas trazidos à Tua casa. Obrigado a Deus pela fidelidade da Tua igreja. E obrigado também pela vida da minha esposa de pastor. Obrigado por tudo aquilo que ela significa na minha vida e também na vida desta igreja. Que o Senhor continue abençoando sua vida, suprindo todas as suas necessidades. E abençoa também agora o professor Alexandre, que com tanta diligência, com tanto esmero, tem trazido, Senhor Deus, também ensinos maravilhosos da Tua palavra para que pensemos. Obrigado também por sua esposa, que também faz toda a diferença na vida dele e nós sabemos disso. Muito obrigado pela vida da Sandra. Abençoa, Senhor Deus, portanto, a nossa igreja e recebe o nosso louvor e adoração em nome de Jesus. Amém. Amém.
Deus abençoe, podem se assentar. Professor Alexandre com a palavra. Eu vou quebrar o protocolo mais uma vez. Notem que ele está com uma máscara muito bonita hoje. Vocês notarão isso daqui a pouquinho, tá ok? Que Deus abençoe, Alexandre. Alô? Bom dia a todos. Saúdo a todos com a graça e paz da parte de Jesus de Nazaré. E hoje nós temos aí, eu percebi aí pelo nosso culto no Face, nós temos a presença de alguns irmãos, né? E irmãs que também estão nos assistindo. E saludo a todos também, com a graça e paz do nosso Senhor Jesus. Meus irmãos, na semana passada, como vocês bem sabem, estávamos falando sobre exortai-vos uns aos outros. O nosso assunto já há um certo tempo tem sido mutualidade cristã. Estamos falando sobre os dons, né? Que graciosamente o Espírito Santo concede aos crentes para a edificação da igreja, para a edificação do corpo. São cerca de 36 as mutualidades cristãs que aparecem no Novo Testamento, e nós estamos tratando de 16 delas. E estamos agora nessa, exortai-vos. Hoje eu também vou quebrar um pouquinho o protocolo, no seguinte sentido. Aliás, só para efeito de uma organização, nós estamos agora 10h45, vamos então até 11h15, tá bom? É o limite para eu encerrar aqui minha fala. É o seguinte, eu acho que eu já comentei com vocês que eu sou assinante da revista Ultimato, que é uma publicação cristã muito boa, por sinal. E tem o site deles também, e lá no site você encontra matérias, coisas muito boas, inclusive para não assinantes. E estava eu essa semana dando uma olhada lá no site da Ultimato, eu encontrei um texto muito bom, e eu queria fazer o seguinte, eu queria dar uma paradinha aqui no Exortai-vos, nós vamos pegar nele daqui a pouco, tá? Vamos voltar a esse texto, mas eu queria abrir aqui um parênteses e compartilhar com vocês um texto que eu encontrei e que eu acho que vai ser muito proveitoso para as nossas vidas. Diz aqui o nosso texto, eu não vou citar agora o autor, eu vou deixar isso mais para a conclusão, mas eu quero que você me acompanhe aqui agora nessa leitura, nessa reflexão que nós vamos fazer. Mas antes de começar a leitura desse texto, eu me dirijo agora a vocês aqui no templo, a vocês aí que estão nos assistindo. Eu vou fazer uma pergunta um tanto quanto óbvia para nós que somos cristãos, mas nós acreditamos na soberania de Deus, sim ou não? Sim. E nós acreditamos que Deus ele é soberano sobre tudo em todo o tempo, é isso mesmo? Deus ele não é soberano apenas em alguns momentos, em algumas situações, né? Não tem aqueles momentos que Deus tira férias, né? Eu estava lembrando daquele filme O Todo-Poderoso. Tem um momento lá que Deus tira férias, né?
Deus chama lá aquele personagem do Jim Carrey e fala, ó, já que você reclama tanto de mim, agora você vai ser Deus por uns dias. Ele fala, mas Deus tira férias? E Deus fala para ele, você nunca ouviu falar da Idade Média? Ele falou, eu estava de férias naquela época. Então acontece o seguinte, Deus é soberano o tempo todo, Ele está no controle de tudo, né? Nós acreditamos nisso. Então vamos lá, olha o que diz aqui o nosso texto. Estamos passando por um momento muito difícil. Com a chegada da pandemia, muitas de nossas famílias estão sofrendo com perdas de familiares e restrições em nossa vida. No último ano, ele está falando de 2020, tudo mudou. E creio que todos queremos que esta pandemia termine para podermos retornar às nossas vidas. Essa tem sido a minha oração e espero que essa seja a sua oração também. Que essa pandemia passe, que ela termine. Nós temos muito que aprender com todas estas mudanças e eu acredito que aprendemos muito sobre nós mesmos, nossos relacionamentos uns com os outros e sobre Deus, quando passamos juntos por tribulações como essa. Certamente aprenderemos muito com essa pandemia, mas não podemos nos esquecer do que já aprendemos antes. Então, o autor aqui está chamando a atenção para isso. A pandemia, ela está nos trazendo lições, ela está nos trazendo um aprendizado. Mas algumas coisas que nós aprendemos antes da pandemia não podem ser esquecidas. E olha o que ele diz aqui. Tenho medo de que muitos irmãos estejam passando por dúvidas, justamente por terem se esquecido de coisas importantes que aprendemos no passado. Estou falando da nossa compreensão da soberania divina e da ação de Deus no mundo. Então, é um texto que vai tratar aqui sobre a soberania de Deus, a ação de Deus nesse mundo. E ele diz aqui que muitos, infelizmente, cristãos, estão se esquecendo daquilo que aprenderam no passado, sobre a soberania do nosso Deus. Olha o que ele diz agora aqui. Às vezes, Deus age diretamente, sem usar nenhum meio, através de intervenções sobrenaturais. Muitas vezes Deus age assim, é o chamado milagre. Deus age direto por uma intervenção sobrenatural. E é assim até hoje. Foi assim que ele agiu no nascimento de Cristo, na ressurreição de Jesus, nos muitos milagres que lemos e até experimentamos. Algumas vezes Deus age assim, imediatamente, sem usar nenhum meio. Mas outras vezes Deus age imediatamente, usando de meios naturais, que certamente estão sob o seu controle também. Então ele está falando aqui, Deus age de forma sobrenatural e Deus age também pelo natural, por aquilo que a gente pode perceber no dia a dia. E nas duas situações, Deus está presente, Ele está no controle, Ele é soberano. Então vamos lá, olha o que diz aqui, ó. Foi assim que Deus levou José até o Egito para formar uma nação. Foi assim que julgou o seu povo, levantando os impérios da história. Foi assim que espalhou sua igreja por meio de viagens missionárias e da pregação do Evangelho. E diz aqui, ó, e lendo a Bíblia e refletindo sobre a sua vida, você vai ver que ao longo de toda a história, Deus agiu muito mais, além do controle das coisas normais e naturais, do que por meio de ações diretas ou milagrosas. Deus está no controle da história, mesmo quando tudo parece normal e natural. Interessante que ele está dizendo aqui, ó, se você perceber na Bíblia, se você perceber na leitura da Bíblia ao longo da história, muitas vezes Deus ele agiu até mais por meio das coisas normais e naturais do que diretamente por meio de milagres, do sobrenatural. Olha o que diz aqui agora, acompanha comigo.
Entenda que se Deus agir sobrenaturalmente ou através de qualquer meio natural, ainda é Ele quem age. E as duas formas de agir estão igualmente debaixo da sua soberania. Por exemplo, pense em uma pessoa que está doente no hospital. Vou dar um exemplo aqui. Deus pode agir sobrenaturalmente para a sua cura. Basta Ele querer e operar o milagre. Mas Deus também pode agir por meio dos médicos, dos medicamentos ou terapias para a cura. Seja por meio de milagres ou tratamentos que têm uma explicação natural, tenha certeza de que quem está no controle é Deus. Sempre. Aí, olha que coisa interessante. Você já ouviu alguém dizer assim? A medicina já fez tudo o que podia, agora está nas mãos de Deus. Quantas vezes a gente não ouve isso, né? Olha, os médicos já tentaram de tudo, ele já tomou tudo quanto é medicamento, agora está na mão de Deus, né? E quando a gente fala está na mão de Deus, a gente já está imaginando que a pessoa está empacotando, né? Mas está aqui, ó. Olha que interessante. Não sempre esteve nas mãos de Deus. Não é ele tá discordando aquele, a medicina já fez tudo que podia fazer, agora está nas mãos de Deus. Ele fala, não, está errado isso. Sempre esteve nas mãos de Deus, desde o início, tá? É Ele quem age por meio dos processos naturais que a medicina desenvolveu e consegue explicar. Deus não entra em ação apenas quando os métodos humanos terminam. Deus está em ação naturalmente e sobrenaturalmente. Deus não é menos poderoso se a cura de uma paciente tiver explicação pela medicina. Foi curada pelos médicos, né? Ele está dizendo que é errado você pensar que Deus é menos poderoso numa situação dessa. Tenha certeza de que o poder de Deus se manifesta mesmo quando as coisas seguem normalmente, mesmo quando não há milagres. Bom, e agora vem a parte mais interessante do nosso texto. Por que esse ensinamento não pode ser esquecido nos dias de hoje? Porque estamos passando por um momento em que cristãos estão questionando quem é que está salvando o mundo desta pandemia. Seria a ciência com a sua vacina ou seria Deus? Muita gente está criando esse dilema. Muitas pessoas estão criando essa dicotomia, né? Essa oposição. Quem vai nos curar? É Deus ou é a vacina? Né? Muita gente anda dizendo até por aí, né? A ciência está nos salvando, só a ciência pode nos salvar. Tá? E, infelizmente, muitos cristãos estão confusos, questionando quem é que está nos salvando nesse momento. E aí, olha aqui, ó. Infelizmente, eu já ouvi cristãos dizendo coisas do tipo: quem você pensa que vai nos salvar dessa pandemia? A vacina ou Deus? Uma coisa ou outra. Aí ele fala, gente, isso é um absurdo. É como se a única forma de Deus nos salvar desta pandemia fosse por meio de uma intervenção sobrenatural, de um milagre. Não é. Deus pode nos salvar através de qualquer meio que Ele quiser, inclusive a vacina. Deus pode até querer não nos salvar. Também tem essa. Qualquer que seja o resultado ou o método, tenha certeza de que tudo está debaixo da soberania de Deus. Bom o texto ou não? Quando eu vi esse texto aqui, quando eu li esse texto, eu falei, não, eu tenho que compartilhar ali na igreja. Eu não terminei ainda, vamos lá, caminhando para o final. E neste momento crítico, há muitos cristãos duvidando e questionando os avanços da ciência, como se a ciência fosse uma força do mal, lutando contra a soberania e a ação divina. É mais ou menos aquela história, se eu acreditar na ciência, se eu acreditar na vacina, se eu acreditar na medicina, não estou tendo fé, eu estou confrontando a Deus. Mas espera aí, Deus não é soberano? Ele não está presente no sobrenatural, ele não está presente na medicina, né? Então está aqui, ó. É justamente o contrário. Ao longo da história, Deus permitiu à humanidade desenvolver a ciência
em especial, neste caso, a imunologia, ao ponto que hoje nós conseguimos desenvolver vacinas seguras e eficazes para um vírus mortal e global em menos de um ano. Você já agradeceu e glorificou a Deus por isso? Muita gente, quando fala da vacina, fala assim, eu desconfio da vacina porque isso aí foi feito muito rápido. De fato, até os cientistas admitem que essas pesquisas e essas vacinas foram produzidas em tempo recorde, mas a gente também não pode esquecer que, no caso desses vírus aí de gripe, de problemas respiratórios, já tem todo um conhecimento anterior, né? Do qual eles partiram, quer dizer, a coisa não veio do nada também, né? Aí em um ano se inventou a roda, né? Então tá aqui, ó. Claro que Deus usou de muitos meios naturais, do esforço e da inteligência de muita gente, para conhecer o mundo por meio da ciência e do desenvolvimento da tecnologia para desenvolver vacinas. Porque todo esse processo estaria fora do controle e da soberania de Deus? Não está. Se Deus nos abençoou com a ciência que faz vacinas, se hoje temos vacinas sendo produzidas e distribuídas no mundo, se essas vacinas vão nos salvar desta pandemia, glorifique a Deus por isso. Saiba que Ele está agindo soberanamente através desses meios, dos meios naturais. E aí ele diz aqui o seguinte, é triste ver cristãos falando bobagem sobre vacinas, dizendo que é coisa do diabo, que tem a marca da besta, que impedirão a ação de Deus no mundo, ou coisas desse tipo. Agradeça a Deus pelas vacinas que estão chegando, pelo conhecimento adquirido pelos médicos e enfermeiros ao longo da pandemia. Agradeça pelos protocolos de tratamento, pelas ações de distanciamento, pela disponibilidade de máscara e álcool em gel e por todas as medidas que a ciência descobriu para nos salvar do vírus. Agradeça a Deus pela ciência e por todas estas coisas, na certeza de que através de todos estes meios, a sua soberana vontade está sendo manifesta. Enxergue a ação de Deus através dos meios naturais que Ele mesmo criou e que Ele mesmo sustenta. Amém? A soberania de Deus está presente. Por fim, quando o assunto for vacina, escutem quem está qualificado para falar. É a comunidade científica que está qualificada para nos informar sobre eficácia e segurança de vacinas. Não é a sua mãe, não é o seu vizinho, não é o seu grupo de WhatsApp, não são os políticos da sua região. Aliás, cuidado com os políticos, seja eles quais forem. Escute o que os cientistas estão falando, na certeza de que Deus providenciou o avanço deste campo ao longo da história, e tudo debaixo da sua soberania. E agora concluindo, quando você estiver recebendo a sua dose, feche os olhos e agradeça a Deus por todas as pessoas envolvidas nesse processo, por toda a tecnologia, por toda a ciência, todo o conhecimento, e agradeça a Deus por sua ação soberana que nunca falhou. Se Deus quiser, Ele vai nos salvar desta pandemia. E eu creio que as vacinas fazem parte desse processo, debaixo da sua vontade soberana, que Deus nos abençoe. Amém? Eu gostei muito desse texto e eu pensei, eu tenho que compartilhar esse texto com os irmãos, com as irmãs. Esse texto ele foi escrito por Gustavo Assi. Quem é Gustavo Assi? Está aqui, ó. Ele é docente da Escola Politécnica da USP e conselheiro da Associação Brasileira Cristãos na Ciência. Ele é um cientista. E o título do texto é Mensagem à Igreja Cristã, Vacinas contra a Covid-19. Então tá aí, meus irmãos. Eu gostei do texto porque ele diz o seguinte, seja de forma sobrenatural, seja por meio do conhecimento que nós adquirimos, seja por meio da ciência, pelo natural, tanto num caso como no outro, Deus é soberano, Deus está agindo. Então não tem porquê
essa dicotomia, essa divisão, Deus versus ciência, Deus versus vacina. Ok? Outro dia eu estava conversando com um conhecido lá no condomínio. Ele é cristão também, não batista, mas cristão, de uma outra denominação. E a gente estava conversando, e aí, lógico, cai no assunto da pandemia, é inevitável isso, né? Ele falou assim para mim, puxa, como eu gostaria que as coisas melhorassem. Eu falei, eu também. Só que aí ele falou assim, mas por outro lado, né, irmão? A gente tem que pensar o seguinte, se tudo começar a melhorar demais, o povo vai se acomodar e não vai querer mais a volta de Jesus. Aí eu fiquei pensando, será que é assim mesmo? Quer dizer, será que se as coisas melhorarem demais, a gente esquece Deus, não quer mais a volta de Jesus? Então tem umas coisas que às vezes você ouve e você fica pensando, não sei, né? Será que é assim? Mas é isso. Eu espero que esse texto tenha enriquecido aqui a nossa aula, que vocês tenham gostado, tá? E deixando bem claro, né, que é o que eu sempre digo aqui, né? Esse texto aqui reflete a opinião do autor, que é a minha opinião também, senão não teria trazido aqui para ler, né? Eu concordo com tudo que ele está falando aqui. E para aqueles que não concordam com essa posição, que Deus os abençoe também. A gente pode divergir, né? Mas, como diz na Bíblia, como que é? Um só Deus, uma só fé, um só batismo, né? A gente pode ter nossas divergências e temos, né? Mas o Deus é o mesmo, a fé é a mesma e estamos caminhando para o mesmo lugar, né? Tá certo? Pode falar aqui. Um excelente texto. E eu gostei muito desse comentário aí do nosso irmão lá no condomínio. Na verdade, tem pessoas que querem quanto pior, melhor, não é? Mas não é por aí. Deus é amor. E mesmo em meio à pandemia, o que está ocorrendo, e não é a primeira vez que isso ocorre no planeta, e não será a última, Deus sempre faz com que o ser humano se volte para onde? Para o espiritual. As pessoas estão pensando mais nas famílias, as pessoas estão pensando mais na sua vida, as pessoas estão pensando em valores, as pessoas estão se voltando, que o objetivo principal, e eu concordo com o texto, a soberania de Deus é inquestionável em todos os momentos, é atrair o ser humano para Ele mesmo, em amor, não é? Então este é o principal objetivo. E é claro, sabemos que Jesus está voltando. Jesus está voltando desde o momento em que Ele foi assunto ao céu. Ele ascendeu ao céu, já estamos vivendo este momento da sua volta, tanto que os primeiros cristãos já estavam imaginando que esta volta era iminente. Glória a Deus por isso, porque a volta é iminente, mas a volta será em juízo. A volta será para separar aquele que crê, aquele que não crê. E Deus está interessado em cada ser humano, Ele ama cada ser humano indistintamente. Então, mesmo em qualquer momento, seja ele de guerra, seja ele de peste, Deus está atraindo o ser humano, o objetivo principal é atrair o ser humano para Ele mesmo, para a salvação eterna. E este é o principal papel da igreja, como representante de Cristo na terra. Então, muito bom texto, e quero deixar aqui registrado isso. Muito obrigado. Bom, então agora nós vamos então retomar o exortai-vos uns aos outros. Dá tempo da gente ainda voltar aqui no nosso texto. Bom, exortai-vos uns aos outros. Só para refrescar nossa memória, exortar significa dar estímulos, incentivos,
mostrar coragem para uma finalidade, incentivar, né? Persuadir, aconselhar, tudo isso é exortação. E nós vamos agora, então, retomar o estudo sobre exortação do ponto de vista bíblico, né? Do ponto de vista da mutualidade cristã. E o nosso texto base está aqui, Hebreus 3,13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, sempre, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Lembra que nós falamos que nós estamos vivendo hoje o tempo da graça. O Evangelho está sendo levado a toda criatura, o Evangelho está sendo anunciado, a salvação em Jesus Cristo está sendo levada para todas as pessoas. Então, a exortação aqui é a seguinte: se você ouvir a palavra de Deus, né, você se reconcilie com Deus hoje. Não deixe passar a oportunidade, né? Lembra que nós falamos que a principal estratégia do diabo é nos fazer acreditar que Deus é tão bom, mas tão bom, que Ele não vai punir ninguém. Na conclusão da coisa ali, no frigir dos ovos ali, Deus ele vai salvar todo mundo, tá certo? Deus ele vai amolecer o coração na hora H e Ele não vai praticar juízo, né? Então, essa história de pecado, não, isso aí é exagero de crente, né? As igrejas aí, elas estão pegando pesado, mas não é bem assim não, então cuidado. Então a exortação aqui é a seguinte: se você ouvir a palavra, né, tome uma decisão no dia que se chama hoje, não deixe para mais tarde, porque senão a gente vai o quê? Sendo endurecido pelo engano do pecado. Em Hebreus, nós somos aqueles que, lá na carta de Hebreus, esses que ouvem a palavra e não aceitam, e que vão sendo endurecidos ali pelo pecado, embrutecidos pelo pecado, eles são comparados àqueles hebreus que morreram no deserto, aquela geração que padeceu no deserto, que foi retirada do Egito, mas, né, queria ir para Canaã, mas ao mesmo tempo tinha saudade dos melões e das chibatadas do Egito, né? Porque lá tinha cebola, tinha melão, mas também tinha chibatada, tinha tijolo, né? Mas o pessoal só lembrava do melão. Então vamos lá, olha o que diz aqui, ó. Nós estávamos estudando ou considerando 4 aspectos da necessidade de exortação mútua na igreja. A exortação mútua na igreja, ela é necessária. E estávamos considerando então 4 aspectos. Primeiro aspecto, o caráter da exortação. Lembra que nós falamos? A exortação na igreja tem que ser bíblica, doutrinária e em amor. Exortar não é brigar, exortar não é julgar, tá certo? E a gente pode imaginar o que acaba acontecendo quando a exortação não é feita em amor, os estragos que isso provoca, tá? Outra coisa, e aí, veja bem, como nós estávamos falando aqui do caráter da exortação, estávamos pegando alguns exemplos das Escrituras que vão nos ajudar a entender o caráter da exortação. Primeiro, Filipenses 4:2, pensar em comum acordo. Quando a gente fala aqui de pensar em comum acordo, não é que todo mundo vai pensar do mesmo jeito. Não é que todo mundo vai ter a mesma visão, a mesma opinião sobre as coisas. Eu acabei de falar, nós temos divergências, tá certo? Mas o que estava acontecendo lá na carta aos Filipenses, o que estava relatado lá, era que 2 irmãs, elas estavam se desentendendo e o desentendimento entre elas estava causando divergências e problemas na congregação, tá certo? Então é aquela coisa, somos diferentes, pensamos diferentes, mas a fé é a mesma, o Deus é o mesmo, tá certo? Por exemplo, é um absurdo, mas a gente sabe que isso acontece,
Eu relatei aqui para vocês que aconteceu recentemente comigo, não faz tanto tempo, mas às vezes, vamos supor, por divergências políticas, irmãos não olham mais na cara um do outro, é um absurdo. Porque a política passa, né? Tá certo? Tem gente que por futebol não olha mais na cara um do outro, né? Sendo que quando termina o jogo, os jogadores dos dois times vão para a churrascaria juntos, né? Tá certo? E a gente fica aí brigando, se matando, né? Então tá aqui, pensar em comum acordo, tá? Segundo, exortar uns aos outros. O escritor da carta aos Hebreus ensina que os irmãos devem se exortar mutuamente, dia após dia, em todo o tempo, tá? E é interessante que o nosso texto, já que estamos falando de exortação, ele faz uma menção especial a Barnabé. Lá em Atos 11, 23, nós vamos encontrar Barnabé exortando a igreja de Antioquia, para que com firmeza de coração essa igreja permanecesse no Senhor. Então fica bem atento para isso, acho que você já percebeu, né? Tanto nesse estudo como em outros que nós já fizemos, é sempre essa história, a gente tem que, isso aí está sendo uma constante, né? Permaneça no Senhor. Permanecerdes no Senhor. Temos que ser o quê? Constantes no Senhor. A gente não pode ser aquele barquinho, né, que a onda joga para um lado, para o outro. Não. O segredo aqui é permanecer, tá certo? Então nós temos que exortar os irmãos dia após dia e em todo o tempo. É uma coisa necessária. E estávamos no item 3, estilo de vida. Vamos lá para 1 Pedro. Eu vou só me estender mais 5 minutinhos para dar tempo da gente pegar essa parte também, tá bom? 1 Pedro 1, de 13 a 22. Olha o que... Eu não vou ler tudo isso, mas aqui no nosso texto diz assim, ó. O apóstolo do Senhor Jesus, Simão Pedro, exorta a todos os crentes a que vivam uma vida de obediência, santidade e amor cristão. Sempre que estivermos exortando ou sendo exortados, lembremos-nos de que verdades bíblicas devem estar sendo ensinadas e aplicadas à nossa vida, para que toda a igreja seja edificada e o Senhor Jesus seja honrado. Certo? Olha o que diz aqui em 1 Pedro. Assim sendo, estai com a mente preparada, prontos para agir, alertas. Depositai toda a vossa esperança na graça que vos será outorgada na plena revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não permitais que o mundo vos amolde às paixões que tinhais outrora, quando vivíeis na ignorância. Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Tá? Então aqui é um convite à obediência, um convite à santidade. E como já foi dito aqui, outro dia o pastor Ecido estava falando isso, tem gente que confunde santidade com, por exemplo, ser santo com viver em convento, né? Ah, santo é aquela pessoa que se separa do mundo, vai lá para um mosteiro, vai para um convento, se isola das paixões mundanas, né? Na verdade não é isso, né? Santidade é no sentido de separação, né? Nós somos separados por Deus, tá certo? A gente começa a caminhar com Deus, né? Imitando a Cristo. E não é no sentido de, quando se fala aqui na Bíblia, né? Não vos amoldeis ao mundo, não é para você deixar o mundo onde você vive, né? Ele está falando aqui dos valores mundanos, os valores do mundo. A esses a gente não deve se amoldar, tá? Segundo motivo agora, estávamos falando aqui do caráter da exortação, bíblico, doutrinário e em amor. Segundo, o motivo da exortação. E ele vai fazer aqui uma menção a Colossenses, olha que coisa interessante. A carta que Paulo escreveu aos Colossenses contém 4 capítulos doutrinários.
Mas, ao mesmo tempo, esses capítulos também são o quê? Exortativos. Então, ele chama atenção para isso. Na carta de Paulo aos Colossenses, temos 4 capítulos doutrinários e também exortativos. Paulo exorta os crentes quanto ao perigo da preocupação com a religião e não com Cristo. Essa era a preocupação de Paulo aqui. Paulo, ele chama a atenção dos colossenses para isso. Cuidado, vocês receberam o Evangelho, vocês abraçaram o Evangelho, aceitaram a Cristo, mas agora alguma coisa está interferindo, alguma coisa tem boi na linha, né? Ou seja, vocês estão valorizando mais a religião do que Cristo. O cerimonial, o ritualístico, está tomando o lugar de Cristo, tá? Olha aqui, ó, como nas igrejas da Galácia, em Colossos, o legalismo tomava o lugar de uma simples fé em Cristo. Aquele mesmo problema que estava acontecendo lá na Galácia, que Paulo chama a atenção na carta aos Gálatas, esse mesmo problema estava acontecendo em Colossos, ou seja, legalismo. É mais ou menos aquela história, vocês aceitaram Jesus? Oh, glória, oh, bênção, né? Que bom, né? Vida nova agora daqui para frente. Mas, sabe como que é, né? Vocês aceitaram Jesus, mas vocês estão guardando o sábado ainda? Não? Só uma coisa, você é gentil, né? Você se converteu, né? Você já foi circuncidado? Não? Ih, irmão. Então a porta do céu está meio aberta para você, hein? Tá certo? Tem certos ritos, certas cerimônias, que se você não observar, se você não guardar certos dias, né? O bicho vai pegar para o seu lado. Mas não é Jesus que salva? Não, ele salva, mas além de Jesus tem outras coisas aí que colaboram, né? Tá certo? Então tá aqui, ó. Sendo assim, podemos afirmar que o motivo da exortação é exaltar o senhorio de Cristo sobre todas as coisas. Esse é o objetivo de Paulo na carta aos Colossenses. Está aqui, ó. Exaltar o senhorio de Cristo sobre todas as coisas. A preeminência de Cristo. O que é isso? Cristo é o principal. Tá certo? E depois eu vou falar um pouquinho sobre essa igreja em Colossos, mas sabe o que estava acontecendo em Colossos? Só para vocês terem uma ideia, e eu já vou terminando por aqui, vê se tem alguma coisa a ver com os dias de hoje, ó. Eu retirei isso daqui, da Bíblia, sabe aquela Bíblia A Mensagem, que é uma Bíblia mais contemporânea? É legal que quando você, antes de começar o livro propriamente dito, tem uma introdução, e ali o autor fala, qual o assunto da carta, para quem que ela foi escrita, qual era o contexto da época, o que estava acontecendo, por exemplo, em Roma, na mesma época que a carta foi escrita, né? Porque o Império Romano dominava aquela época, né? Olha o que eles dizem aqui, ó. Os cristãos da cidade de Colossos, pelo menos alguns deles, ele não está generalizando, pareciam pensar da seguinte maneira: as forças cósmicas estavam adquirindo no meio deles importância semelhante à de Jesus. Eles criam em Jesus, mas ao mesmo tempo eles acreditavam que existiam forças cósmicas, espíritos, que Jesus não podia dar conta disso. Você quer ver? O povo da época, em sua maioria, acreditava que o ar em torno delas estava cheio de espíritos invisíveis e que os humanos ignoravam o perigo que tais seres representavam. Manuscritos conhecidos como Cartas Efésias continham encantamentos para controlar esses poderes ou proteger-se deles. Existem esses documentos. Tinham encantamentos, né, para você lidar com os espíritos que estão à sua volta. Os colossenses tinham medo de desagradar os espíritos e assim ficarem expostos à doença e à pobreza. E pensavam eles, quem era Jesus comparado a esses poderes, né? Paulo então envia uma carta a eles na esperança de reconduzir Jesus ao centro da sua vida. Tá? Embora judeu, Paulo estava familiarizado com o medo do destino
que dominava a vida dos não-judeus e de como eles costumavam misturar religiões. Eles faziam muito sincretismo de religiões diferentes. É isso que estava acontecendo em Colossos. Tinham os judaizantes, né, que ficavam lá atrapalhando a vida dos convertidos, dizendo, olha, Cristo é importante, mas tem a lei, né? E tinham também essas pessoas meio místicas, né? Esotéricas, que acreditavam nessas forças sobrenaturais. E essas forças sobrenaturais, elas tinham que ser contidas, agradadas, né? E Jesus, né? Fala a verdade, não tem gente que até hoje, eu vou falar besteira agora, vê se eu estou falando besteira, não tem gente que até hoje não consulta o horóscopo antes de começar o seu dia? Tem gente que faz isso. Eu vivenciei isso na escola. Por exemplo, tinha uma professora lá que trabalhava do meu lado, ela falava assim, deixa eu ver o que meu horóscopo está dizendo hoje. Aí eu já falava, né, se você lê aí o de peixes, nem fala para mim que eu não quero saber. Vai que está escrito, é melhor você não ir para a escola hoje, eu estou aqui já, né? Mas a pessoa abria lá e está lá, olha aqui, está dizendo, cuidado com tal coisa, olha, pode acontecer isso. Falei, pode sim. Então, tem gente que acredita nisso. Tem gente que acredita nessa coisa do, vou consultar os planetas, né, os astros. Isso tem até hoje. E lá em Colossos, isso aí estava atrapalhando a vida da igreja. Por isso que Paulo escreve a carta dizendo, olha, o centro da fé de vocês deve ser Cristo. A preeminência de Cristo, Ele é o principal, Ele é o fundamental. Que negócio que é esse de espíritos à nossa volta, que nós temos que fazer encantamentos para conter essas forças espirituais? Então havia muito misticismo, tá certo? É isso. Então nós vamos parar aqui, quer ver? Eu ia seguir mais adiante com o exortai-vos, mas eu quis trazer o texto da vacina. Oi. Colossenses 2,6, exatamente. Então é isso. Nós vamos parando aqui nessa parte. E na semana que vem, com certeza, nós vamos terminar essa primeira parte e vamos dar sequência no nosso estudo. Tá? Mas é isso. Pois não. Caixinha de promessa. O irmão Braga aqui está lembrando com muita propriedade também a famosa caixinha de promessa, né? Tem crente que vai lá na caixinha de promessa e fala, deixa eu ver o que Deus está me reservando para hoje. Lembrando que na caixinha de promessa só tem versículo de bênção, não é isso? Aí é moleza, né? O que você tirar ali, você não vai tirar arrependei-vos, né? Tá certo? Oi, fala. Ia. É verdade. Se bem que sim, o Alvarino aqui, ele fez uma intervenção dizendo que nós temos que lembrar que Jesus, quando voltou ao Pai, ele deixou a promessa de que ele está preparando o lugar. E ele ainda não retornou porque ele está preparando o lugar para nós, para os salvos, e o Evangelho ainda está sendo pregado, né? Ele tem que ser levado a todos os cantos, né? Tá certo? Pois não, pastor Walter. Sim. Eu abro na Bíblia sem ver a página e o que sair, Deus está falando comigo. E aí? Judas se enforcou. Aí você fecha a Bíblia aí, né? Faz de conta que não abriu ainda, é isso aí. Mas tá bom.
Amém, irmã? Amém, então, irmãos? Então nós vamos parando por aqui, eu não vou tomar mais o tempo de vocês. É uma pena, né? Passar tão rápido o nosso tempo aqui. Mas que Deus os abençoe, que Deus lhes dê uma boa semana, viu? Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, irmãos. Quem foi abençoado com esta palavra? Muito gostosa a nossa escola dominical, não é verdade? E agradeço a companhia dos irmãos nesta manhã. Agradeço também a companhia de todos aqueles nossos irmãos, ouvintes, aqueles que nos acompanham também pela internet. E logo mais, 18h30, hoje teremos a celebração da Ceia do Senhor. Então, vamos vir para cá, aqueles que puderem, aqueles que não puderem, já separe o pão, separe o suco de uva, para juntos participarmos deste memorial. Que Deus abençoe a todos, que nós tenhamos um bom período aí de comunhão em família, e aqueles que porventura, pastor, eu estou sozinho, moro sozinho, vou comer sozinho, lembre-se que você nunca está só, tem mais 3 com você, tá bom? Então, estamos sempre pelo menos em 4, tá ok? Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo, teu Filho amado, e que a instrução, o ensino e o lembrar do teu Espírito sobre tudo aquilo que ouvimos, tudo aquilo que aprendemos, sejam abundantes sobre a Igreja Batista Nova Aliança em Vila Guilhermina e sobre todo o teu povo espalhado pela face da terra, e que no dia de hoje, milhares e milhares reconheçam que Jesus é Salvador, reconheçam a finitude e a oportunidade que Deus nos dá em todo o tempo para sermos salvos. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Que Deus abençoe. Fiquem na paz de Cristo.